Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nesta casa, que é a escola, que é o hospital, que é um templo, digamos assim, de reconexão com Deus. O tema que eu trago para a noite é uma máxima de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta máxima está no Evangelho de João, no capítulo 10 e versículo 10. E começamos com uma questão para reflexão. De que, se somos seres imortais, por que Jesus disse isso? Ele veio dar vida. Nós somos imortais. Nós temos essa vida a que ele se refere, será? A resposta está na diferença entre existir e viver. Existir é a presença física, a existência do corpo, do respirar, do consumir, do trabalhar, do experimentar prazeres. É orgânico. Existir é orgânico. E viver? Viver é a ação evolutiva. É o desenvolvimento do espírito. A aplicação da inteligência, da razão e do amor. Viver implica assumir a responsabilidade pela própria evolução, compreender o propósito da reencarnação, que é a justiça divina, sabendo que o corpo é como um vaso de purificação. Vou puxar um pensamento de um filósofo francês que é René Descartes, que ele diz: penso, logo existo. Eu existo. Pensando, eu sei que eu existo, que eu tenho dúvidas e assim eu existo. Mas eu só existo ou eu vivo? Lembrando também que existir é passivo, é orgânico e é biológico, e viver é ativo, é humano, é evolução, é colocar o amor que Jesus nos ensinou em prática. Por isso, ele fala que ele vem para dar vida, para que todos a tenham em abundância e que todos tenham amor, conhecimento, responsabilidade pela evolução em abundância. O espírito é imortal. Isso é uma lei divina. Está também no Livro dos Espíritos, na questão 23. A vida do espírito nunca se extingue. O que Jesus chama de morte não é o fim da existência, é outra coisa. Nós temos no Espiritismo, podemos dizer assim, duas mortes e duas vidas. Não pensando em reencarnação, porque reencarnação temos muito mais. Mas a primeira morte é a morte do corpo físico. Ela é natural, ela é obrigatória e ela se dá para todos que estão aqui. Ela só é uma porta para travessia de um plano a outro. Ela é a porta para a vida espiritual, esta primeira morte. E a segunda morte, o que é? Ela é citada no Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. E também explicada na Gênesis, capítulo 18, que diz: é o estado do espírito que desencarna preso ao ódio, ao vício, ao remorso, ao materialismo. Ele existe, sim, mas vive no inferno da própria consciência.
sem esperança, sem amor, sem luz. Existe, mas não vive. É um morto-vivo espiritual. Pode até ter tudo, mas sem sentido. Se está na carne e do outro lado se sente um morto espiritual. André Luiz, um dos guias de Chico Xavier, ele aborda como essa segunda morte como um processo de decomposição do perispírito, em que o espírito tão envolvido no ódio, no rancor, nas mágoas, ele acaba perdendo a forma humana e se torna um ovoide, e que muitas vezes, para voltar à vida humana num corpo humano, ele precisa reencarnar compulsoriamente, que é de maneira forçada, para reconstruir a sua forma. E às vezes é só uma passagem, por meses, de repente, nesse corpo, para poder retomar essa forma humana. Isso está no livro Libertação, de Chico Xavier. Então, o que Jesus veio dar? Ele veio nos tirar, na verdade, da morte, da segunda morte, e nos mostrar a vida em abundância. E também ele veio mostrar como acessar essa vida. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Como acessar essa vida em abundância? Através de Jesus. Jesus é o endereço. Jesus é o mapa do tesouro da abundância. Ele nos leva à vida que ele oferta. A vida em abundância não é um acúmulo de bens, não é uma saúde perfeita e ausência de provas, não. A vida em abundância é o estado de plenitude que o espírito alcança quando desperta para as leis divinas. O despertar espiritual, o abrir os olhos e os ouvidos para as verdades, é o despertar, é encontrar o tesouro e a abundância. Encontrar o tesouro do amor, do trabalho, da caridade, do conhecimento, da evolução moral. Essas são as leis divinas. Kardec explica no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, que Jesus veio iniciar-nos na vida espiritual. Então, foram dadas as revelações, a primeira por Moisés, a segunda por Jesus. Ele veio nos iniciar. E aí veio a terceira revelação, que é o Espiritismo, que veio nos esclarecer e que veio comentar, através do Evangelho, as palavras de Jesus de uma maneira que possamos entendê-las melhor, que não só por parábolas, ainda não acessíveis a várias pessoas na compreensão. A abundância que Jesus veio nos mostrar é interior, aqui dentro. É a paz de consciência, é a fé raciocinada, é a libertação da culpa, do ódio, do egoísmo, é viver sem os vícios que nos matam por dentro, mesmo estando com o corpo vivo. Jesus trouxe o roteiro: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A abundância, ela começa quando, então? Quando eu vou morrendo
daquele homem velho e vou renascendo nesse homem novo que abandona o orgulho, a vaidade, o apego, as mágoas. Essas coisas nos dão uma meia vida somente, uma existência. Também eu acesso a abundância renascendo em espírito, através do trabalho do bem, do estudo que ilumina, da reforma íntima. É a morte do egoísmo e o nascimento da caridade. Não só a caridade material, a caridade moral, espiritual, intelectual. Também vivendo a lei de causa e efeito com consciência. Entendemos que cada prova é uma oportunidade de resgate e aprendizado. Não é um castigo. É a justiça divina se fazendo presente. Sofrer deixa de ser desespero e vira escola. Quando eu vivo num estado de presença, de gratidão, de bondade, eu estou acessando a abundância. Divaldo Pereira Franco aqui, ele fala de uma segunda morte como uma sublimação. Eu morro como o homem velho e subo para os planos superiores. Abandono o homem velho e acesso à sublimação. Tá? Então tem dois vieses de morte, de segunda morte. A primeira, então, é a do corpo. A segunda, como Chico diz através de André Luiz, é aquela morte do perispírito de tanta coisa negativa que está nos acompanhando. Porém, Divaldo fala dessa outra morte. E eu diria que tem as duas, porque a gente todo dia morre um pouco daquilo que é e renasce para o novo, para essa transformação moral. A pergunta é para nós todos fazermos uma reflexão. Onde eu estou buscando a abundância que Jesus fala? Onde? Nas coisas materiais que passam ou nas coisas que ficam? Eu existo ou eu vivo realmente? Que tipo de riqueza eu estou acumulando para as próximas existências? O que depende de mim eu ainda não fiz? Eu consegui acessar o caminho de Jesus? Eu consegui me direcionar a Ele para procurar a verdade e alcançar esta vida em abundância? Eu ainda estou perdida, perdido. Quando eu olho para uma pessoa ou um familiar que está passando por uma provação, eu consigo entender que a vida em abundância pode morar ali, mesmo com o sofrimento, pode ter vida em abundância junto com o sofrimento? No silêncio, na paciência, no amor e na gratidão. Eu vou dizer que eu vi essa abundância na hospitalização do meu pai, que não reclamou uma só vez de todos os dias que ele ficou no hospital. Não reclamou. E aquilo nos surpreendeu como filhas. E aquilo nos encheu mais ainda de Jesus, de amor e de confiança. E aquilo tornou-o abundante.
12 dias só em Porto Alegre, fora o outro hospital. E a abundância estava presente ali. E foi lindo de ver aquela abundância acontecer. E aquilo marcou todos nós, as filhas que eu cuidava. Então, cabe a nós parar de reclamar e ver que em cada fato que nos acontece, seja ele feliz ou triste, a gente tem Deus junto com a gente tem um guia junto com a gente que não nos desampara e tem alguém que sempre nos puxa para o caminho. O que eu preciso sepultar dentro de mim? Vamos fazer essa reflexão. O que eu preciso sepultar? São mágoas? Rancores? O que eu preciso? O que eu preciso aprender para viver essa abundância tão linda que Jesus falou? A vida em abundância, ela não é a ausência da cruz, então. Ela é a capacidade de carregá-la com amor. Não é a ausência do deserto. Vamos ter deserto, vamos ter solidão, vamos ter tristeza. E é a capacidade de fazer brotar flores nesse deserto. Onde eu encontro essa vida? Dentro de mim, olhando as coisas, por isso aqui se falou muito já, autoconhecimento, vontade, busca, reforma íntima, tudo que nos leva para o caminho. E eu encontro Jesus e o caminho nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças, aquele sermão da montanha, é a coisa mais linda que Jesus fez quando passou pela terra, porque ele deixou tudo lá. É o mapa do tesouro, é o mapa que nos leva a essa vida. Viver na paz, no perdão, no amor, na harmonia, enfim, e todas as outras bem-aventuranças que ele nos ensinou. E esse é o endereço dele, e ele veio mostrar isso tudo pra gente. E às vezes a gente não o encontra. Onde tu estás, Senhor, que me deixaste? Às vezes a gente diz. Estou passando por momentos de dor. Ele está aí. E às vezes ele deixa, como ele deixou entre os seus apóstolos, muitas coisas acontecerem sem fazer os milagres, porque era necessário. A dor que a gente passa, mesmo sendo do bem, é necessária. E a gente só entende isso mais tarde. Ela é a ponte entre a outra vida e esta. E eu construo essa ponte com a minha vontade de mudar, de viver, de fazer diferente, de contribuir para um mundo melhor, no amor, na caridade, que são os pilares dessa vida. E é através do trabalho constante no bem que estaremos construindo essa ponte que nos levará à vida feliz e abundante. Então, queridos irmãos, eu gostaria que a gente refletisse sobre tudo isso, que a gente encontrasse Jesus no nosso coração, percebesse através dessa fala singela, mas com amor, porque eu disse para o meu guia, fulano, que eu dou um nome para ele, me ajude a
a pensar o que eu vou falar. Às vezes quem fala aqui sabe que a gente não sabe mais o que falar, que a gente falou tanta coisa, daí não quero repetir. E me veio tão forte essa frase da vida em abundância de Jesus. E aí eu até tentei ir para outro caminho, mas eu fui puxada para o caminho desta fala. E foi assim muito forte, eu senti todo o tempo que eu estava escrevendo a presença do meu guia comigo. E eu trago agora, para concluir, uma música que é do Titãs, que é Preciso Saber Viver, só um trechinho dela, para que a gente possa escutar um pouquinho e refletir também. Que a paz de Jesus permaneça nos nossos corações hoje e sempre, e que a gente faça uma boa reflexão da vida, que é linda, é maravilhosa e, como diz a música, que saibamos viver, porque o bem e o mal existem e cabe a nós escolher o caminho que nos leva à vida abundante. Obrigada.